Meditação diária, 20 de novembro. Encontrando a realização. Não estávamos orientados para a realização pessoal. Focalizávamos o vazio e a falta de sentido em tudo. Texto básico, página 97. Em nossa adicção ativa, provavelmente centenas de vezes quisemos nos tornar outra pessoa. Podemos ter desejado trocar de lugar com alguém que tivesse um belo carro ou uma casa maior, um emprego melhor, uma companheira mais atraente, qualquer coisa diferente do que tínhamos. Tão forte era nosso desespero que dificilmente podíamos imaginar alguém em pior situação que nós mesmos. Em recuperação, podemos descobrir que estamos experimentando um outro tipo de inveja. Podemos continuar a comparar nosso interior com o exterior dos outros e ainda sentir como se não tivéssemos o suficiente. Podemos pensar que cada um, do mais novo ao mais antigo membro, fala melhor do que nós nas reuniões. Podemos pensar que cada um está trabalhando melhor o programa porque tem um carro melhor, uma casa maior, mais dinheiro e assim por diante. O processo de recuperação, experimentado através dos 12 passos, vai nos tirar da atitude de inveja e baixa autoestima para um lugar de realização espiritual e profunda gratidão pelo que realmente temos. Percebemos que nunca quisemos trocar de lugar com os outros, pois o que encontramos dentro de nós mesmos não tem preço. Só por hoje. Tenho muito para agradecer em minha vida, eu vou apreciar a realização espiritual que encontrei em recuperação. Ok, vamos mergulhar nisso. Essa meditação é muito forte. Ela descreve uma jornada que vai, sabe, daquele vazio total, daquela sensação de se comparar com todo mundo e sempre sair perdendo. Sempre. Para um lugar de gratidão, de se sentir bem na própria pele. Mas o que mais me pega é a promessa de que é um processo. A minha grande questão é, como que isso funciona na prática? O que a literatura de NA nos diz sobre o como fazer essa mudança no dia a dia? Olha, o que é fascinante é justamente essa palavra que você usou, processo. O texto não vem de uma fórmula mágica, né? Tipo, um estalo que resolve tudo. Não mesmo. Pelo contrário, a literatura de NA é muito pé no chão. Ela descreve, assim, um conjunto de ferramentas, de ações bem concretas que, quando a gente pratica com consistência, começam a desmontar essa arquitetura da inveja. Gosto dessa imagem, arquitetura da inveja. E aí, tijolo por tijolo, a gente constrói a gratidão. Não é sobre acordar um dia se sentindo realizado, mas sobre praticar a realização. Praticar a realização, adorei. Então vamos começar pela raiz do problema. A meditação tem uma frase que é quase um soco no estômago: comparar o nosso interior com o exterior dos outros. Dói, né? Muito. Todo mundo faz isso. Mas em NA isso é visto como algo bem mais profundo que um mau hábito, certo? Exato. É um sintoma central da doença da adicção que o livro Viver Limpo descreve, sem meias palavras, como uma doença de autoobsessão. Autoobsessão? Isso. O foco está sempre no eu, mas de um jeito destrutivo. O que eu não tenho, como eu me sinto inferior, como a vida do outro parece melhor. A comparação é o que alimenta essa obsessão, sabe? Então comparação é quase um mecanismo de defesa para não ter que olhar para si. Isso muda tudo. Não é só insegurança. É uma fuga? É uma forma de evitar a responsabilidade pela própria vida. Perfeitamente colocado. É uma distração. O guia para trabalhar os passos, por exemplo, ele já nos confronta com isso logo de cara. Já no começo. Sim, com perguntas bem diretas, tipo: como tenho comparado minha adicção com a de outras pessoas? Isso é para quebrar aquela negação do meu caso nem era tão ruim assim. Entendi. Ou então, como tenho culpado outras pessoas pelo meu comportamento? A comparação e a culpa são duas faces da mesma moeda, né? A recusa em aceitar a própria realidade. Faz todo sentido. E se a raiz é essa autoobsessão, a meditação diz que a solução está nos 12 passos. Então vamos ser práticos. Como os primeiros passos já começam a quebrar esse ciclo da inveja? Então, tudo começa com a rendição, com a aceitação do primeiro passo. A pergunta central no guia é: fiz as pazes com o fato de ser um adicto? Essa pergunta é poderosa. Demais. Parece simples, mas é uma mudança radical. No momento em que a gente aceita a nossa realidade,
A luta para ser outra pessoa, para ter a vida de outra pessoa, ela começa a perder a força. A necessidade de se comparar diminui. Exato. Porque você para de fugir de quem você é. Mas essa aceitação não pode ser confundida com resignação, né? Tipo, sou adicto e pronto, minha vida vai ser sempre pior. Como o programa lida com isso? Ótima pergunta. A aceitação é o ponto de partida, não de chegada. Aceitar se tem uma doença não é se conformar com o sofrimento. Certo. É admitir a verdade para poder começar a agir de um jeito eficaz. E é aí que o segundo passo entra com uma força tremenda, porque ele troca o desespero pela esperança. E como essa esperança vira algo palpável? Para alguém que está lá no fundo do poço, ter esperança pode soar meio vazio. Pois é, mas a literatura é muito clara nisso. A esperança não é abstrata, ela nasce da experiência. De ver acontecer. Isso. De ir às reuniões e ver com os próprios olhos outros adictos, gente como a gente, que estavam ficando limpos e encontrando a liberdade. O como aqui é muito prático. Ir para a reunião, ouvir partilha, arrumar um padrinho, se conectar. É ver que é possível. É ver que a recuperação é real e possível para gente como a gente. A esperança vira uma evidência, sabe? Não é só um desejo. Isso faz todo sentido. A esperança vem da conexão, não do isolamento, que é onde comparação cresce, né? Bom, a meditação termina falando sobre gratidão, tenho muito para agradecer. A ideia da lista de gratidão é um clássico, mas sendo bem sincera. Pode falar. Para alguém que está mergulhado na autopiedade, não soa um pouco superficial? Tipo, anote 3 coisas quando tudo parece estar desmoronando. É uma crítica super válida, e a literatura sabe dessa dificuldade. A sugestão da lista de gratidão não é para a pessoa sentir uma gratidão mágica na hora. Não é sobre o sentimento, então? Não, é sobre a ação. A ação de procurar por algo, por menor que seja. Um café quente, uma ligação. Exato. O fato de ter uma cama para dormir. É essa busca que começa a reconfigurar a mente. É um exercício, um músculo. Você não vai para a academia porque se sente forte, você vai para ficar forte. Com a gratidão é a mesmíssima coisa. A prática vem antes do sentimento. A prática vem antes do sentimento, sempre. Isso é muito poderoso. A gente acha que precisa se sentir bem para ser grato, mas na verdade a gente precisa praticar a gratidão para começar a se sentir bem. Ok, a gratidão é um músculo, mas a meditação vai além, fala de uma realização espiritual que não tem preço. Sim. Isso parece ser mais profundo que listar as coisas boas. Como se constrói algo tão interno assim? Exatamente. A lista de gratidão é a porta de entrada. A construção dessa realização mais profunda vem com a prática consistente dos passos mais avançados. Começa com o 10º passo, o inventário pessoal diário. O inventário diário. Isso. O texto básico nos ensina a olhar regularmente para nós mesmos, nossas ações, atitudes e relacionamentos. É como uma higiene mental diária, para não deixar a sujeira do dia a dia, os ressentimentos, o medo, se acumularem. Perfeito. Exatamente isso. Você limpa a casa todo dia. Ao fazer o inventário e admitir os erros, a gente evita carregar aquele peso que nos joga para baixo e nos faz olhar para os outros com inveja. E com a casa limpa. Aí, o 11º passo nos convida a buscar uma direção. Ele fala de oração e meditação para melhorar nosso contato com o poder superior, buscando saber a vontade dele para nós. Ah, então o foco muda completamente. Não é mais sobre o que eu quero ou o que me falta. Exato. A pergunta vira: qual é o meu propósito hoje? Como eu posso ser útil? Isso parece ser o antídoto direto para a inveja. Precisamente. A prática do 11º passo tira o centro de gravidade de nós mesmos, e isso leva direto para a ação mais poderosa contra a autoobsessão, o 12º passo: servir. Levar a mensagem. Levar a mensagem, praticar os princípios. O livro Viver Limpo é categórico. O cerne da nossa doença é a autoobsessão. E o melhor jeito de combater isso é o serviço. Faz todo sentido. Se o problema está obcecado consigo, a ação mais radical é o oposto disso. Ajudar um recém-chegado, fazer o café, ouvir alguém. Te força a sair da sua própria cabeça. Você para de remoer suas falhas e foca em como pode contribuir. Entendi.
Então as ferramentas são bem concretas: autoanálise diária, meditação para achar um propósito e serviço para sair de si. É uma substituição ativa da obsessão por ações construtivas. E aqui é onde fica realmente interessante para mim. A meditação termina com uma afirmação muito ousada. Percebemos que nunca quisemos trocar de lugar com os outros. É forte, né? Muito. Como alguém que vivia de inveja, desejando ser qualquer outra pessoa, chega a essa conclusão. Parece quase impossível. É o resultado direto de tudo isso que a gente conversou, que culmina na autoaceitação. Autoaceitação. Através dos inventários, do serviço, a gente aprende a se enxergar com mais honestidade e compaixão. A gente aprende a se aceitar como um pacote completo, qualidades e defeitos. O guia tem uma frase incrível que diz que a verdadeira autoaceitação inclui admitir que nos falta algo. Uau! Isso é humildade na prática. Exato. Então a paz não vem de se tornar perfeito, mas de aceitar a própria imperfeição. É isso. Quando a gente pratica a humildade do 7º passo, a gente para de se ver como o centro do universo. Percebemos que somos só seres humanos, fazendo o nosso melhor, tropeçando e levantando, como todo mundo. E isso cria uma conexão. Uma afinidade com os outros. A inveja isola, coloca a gente em competição. A humildade e a autoaceitação nos conectam. Essa afinidade substitui a inveja. E essa deve ser a tal realização sem preço que o texto fala. Não é um prêmio, mas a paz de finalmente estar bem na própria pele. Sem a necessidade exaustiva de se medir contra os outros. É a liberdade de ser quem você é. Conectado a um propósito e a outras pessoas. A percepção de que a sua jornada, com todas as dores e conquistas, é única e valiosa. E aí a ideia de querer a vida do outro fica absurda. Seria abrir mão da sua própria história. Então, o que fica de tudo isso? Para mim, o que fica é que a jornada aqui é uma completa inversão de valores. A meditação começa falando da inveja das coisas exteriores, o carro, a casa... Os bens materiais, né? Isso. Mas a solução que o programa oferece não tem nada a ver com conseguir essas coisas. O programa não dá o que a gente achava que queria. Ele muda o que a gente quer. Ele muda o que a gente quer, exatamente. O foco muda do ter para o ser. E isso levanta uma questão importante, sabe? Para quem está nos ouvindo refletir. Se a realização não vem do que a gente possui, mas de quem a gente está se tornando, como a prática diária desses princípios muda a nossa definição de sucesso, de uma vida rica? Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto. Só por hoje. Funciona.